Vamos orar então para a gente iniciar a meditação aqui na palavra e pedir para que o Espírito Santo conduza a nossa reunião e ministre ao nosso coração aquilo que Ele deseja para nós nessa noite. Amém? Então ora comigo, aí da sua casa. Pai, no nome de Jesus, aqui nós oramos e queremos te agradecer por mais essa oportunidade, por mais este momento de estarmos aqui juntos, meditando na tua palavra. Nós como igreja pedimos, Senhor, que o teu Espírito possa falar aos nossos corações e ensinar a nós aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem realmente para nós nessa noite. A porção da tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração. Pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos atentos à tua verdade para que ela possa florescer em nossas vidas e gerar mudança, gerar, Senhor, transformações naquilo que não te agrada, é o que nós te pedimos, para que seja um momento agradável na tua presença, mais uma vez. No nome de Jesus, aqui nós te agradecemos. Amém. Amém? Então nós vamos, como está fixado aqui o comentário da Matilde, nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e o texto se encontra do verso 1 até o verso 11. Abram suas Bíblias, Lucas 5, verso 1 ao verso 11. E antes da leitura eu vou dar uma introdução sobre o Evangelho de Lucas e suas características diferentes dos outros. O Evangelho de Lucas é aquele que foi escrito para os gentios. Foi um evangelho possivelmente encomendado por um grego que era gentil. Isso está lá no primeiro capítulo. Lucas ele vai dizer que ele investiga, ele questiona testemunhas oculares para saber a respeito das coisas que Jesus tinha feito para que fosse escrito esse evangelho para passar para os gentios. E o evangelho de Lucas ele tem a ênfase em apresentar Jesus na forma mais humana possível. Então é o evangelho da humanidade de Jesus, que apresenta o lado humano do Cristo. Tanto que ele vai fazer a genealogia de Jesus até Adão, mostrando que Jesus é, sim, o filho do homem. É um homem. No Evangelho de Mateus, a genealogia vai até Moisés, porque é um evangelho escrito para judeus. Lucas, no caso, para os gentios, para aqueles que não tinham nascido no povo da aliança. E por que a ênfase na humanidade de Jesus para os gentios, para os gregos? Porque se você já assistiu os filmes que tratam da Grécia Antiga, você vai perceber que tinham muitos semideuses, que era filho de Deus com um homem, e aí nasce uma pessoa que não é nem Deus nem homem. E Jesus, sendo visto por esse povo grego, parecia muito com um semideus grego, um filho de Deus com um humano. Só que a figura de Jesus, ele era humano e era Deus ao mesmo tempo, não era como os semideuses. E entre os semideuses gregos estavam Hércules, Aquiles, sendo eles os mais famosos. Então, tendo essa cultura já no povo grego, Lucas ele detalha a humanidade de Jesus, para apresentar Jesus como um ser humano completo e como um Deus completo, não um semideus, não um semideus nem um semi-homem, mas como um Deus completo. Então, essa é a ênfase de Lucas na humanidade de Jesus. E é o único evangelho que apresenta detalhes do nascimento de Jesus, do nascimento de João Batista, detalhes da infância de Jesus, para mostrar que Jesus realmente era 100% homem. Tá bom? Então esse é o pano de fundo do evangelho de Lucas. Ele é o mais completo em termos de detalhes, o evangelho mais completo, mais detalhado. É melhor escrito cronologicamente, então a ordem que ele foi escrito, muito provavelmente, foi a ordem dos fatos, a ordem que ocorreram os fatos. Então se você comparar com os outros evangelhos, uma ou outra ordem está diferente dos milagres de Jesus, das parábolas, das falas, mas o de Lucas é o melhor escrito cronologicamente. E esse texto aqui, que nós vamos ler, ele aparece nos 4 evangelhos. Só que o de Lucas é o mais detalhado, por isso que nós vamos meditar no evangelho de Lucas. Então aqui, um pouco antes desse texto, nós temos Jesus no capítulo 4 saindo
do deserto, sendo tentado pelo diabo. Ele sai, ele vai para Nazaré, ele começa a pregar nas sinagogas, e o povo lá da sua terra, de Nazaré, não recebe Jesus, ele tem que sair para Cafarnaum. No capítulo 4, verso 28, tentam matar Jesus, inclusive, lá em Nazaré. Tentam jogar ele de cima de um dos montes de lá. E aí Jesus tem que sair meio que fugido para Cafarnaum, e ali ele começa realmente os seus milagres e o seu ministério assim, de forma mais aparente para os outros. Então, em Cafarnaum, Jesus começa a fazer os seus milagres, e é aqui que ele chama os primeiros apóstolos. Em Cafarnaum, ele continua pregando nas sinagogas, cura, liberta várias pessoas, inclusive a sogra de Pedro, e aí ele começa a ficar famoso. No finalzinho do capítulo 4, vai nos dizer que a sua fama estava se espalhando por toda a região da Galileia. Então, no comecinho nós vamos perceber que muitas pessoas estavam apertando Jesus justamente por sua fama. Então vamos ler o texto e a gente vai meditar verso a verso o que esse texto quer nos dizer, tá bom? Então Lucas capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Então esse aqui é o relato da forma que Jesus chama os seus primeiros apóstolos. E o principal deles aqui, o centro da mensagem de Jesus, foi o apóstolo Pedro. Então Jesus ele sai ali de Nazaré, como eu falei no início, vem para Cafarnaum, começa a pregar, cura muitas pessoas, liberta muitos endemoniados, e aí ele começa a chamar as pessoas para perto de si. E é sobre isso que nós vamos meditar, sobre o chamado de Pedro aqui. E o tema dessa mensagem é que Cristo nos chama para uma vida de total dependência. Total dependência, total confiança na pessoa de Jesus. E nós vamos, em cima desse tema, pensar os detalhes que esse texto nos revela. E para que a gente veja de uma forma mais detalhada, nós vamos ler versículo a versículo e meditar nas verdades que estão inseridas nesse texto. E a primeira coisa que me chama a atenção, aqui nós vamos pensar no versículo 1 e no versículo 2, vamos reler. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, é o mesmo lugar, e uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Aqui nós já podemos ver que a fama dele estava grande, as pessoas estavam atrás dele, porque um dia antes ele tinha curado muitas pessoas, tinha liberto muitas pessoas, as pessoas e a espera do Messias naquela época era muito recorrente, as pessoas sabiam ou imaginavam que o Messias
estaria para chegar. Então qualquer pessoa que se apresentasse, falasse bem, e as pessoas estavam interessadas, ouriçadas atrás do Messias. E dessa vez eles encontraram realmente o Messias. Então estavam eufóricas atrás dele, a ponto de espremer Jesus na praia. E primeira coisa que me chama a atenção nesse texto está no versículo 2, que ele observa junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Jesus ele chega na praia, como eu falei que o foco de Jesus ir até a praia era o apóstolo Pedro, e ele percebe os discípulos. Ele observa os discípulos lavando as suas redes, ele observa os discípulos ali, os seus futuros apóstolos, com os barcos vazios, sem nada, sem nenhum peixe. E o que nós aprendemos aqui é que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Aos olhos de Jesus, nada passa desapercebido. Ele é o Senhor da situação, ele sabe exatamente o que estava acontecendo ali com Pedro, com seus sócios, nos seus barcos. Sabia da frustração que estava no coração deles por ter passado a noite longe de casa e se esforçado, gastado energia, gastado dinheiro e voltado sem nada, sem o seu sustento. Jesus ele observa da mesma forma que ele observa naquela época, ele observa as nossas vidas a cada detalhe. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui nesse texto é que Jesus vê. Jesus observa, ele sabe exatamente a forma que nós nos encontramos. Nós não podemos nos esconder de Jesus. Então, ele vê. E uma vida de total dependência é uma vida que tem a certeza que ele nos vê a todo momento. Nos momentos bons, nos momentos ruins, ele está nos vendo e ele sabe exatamente o que está acontecendo e o que nós precisamos. Amém? Seguindo então para o verso 3, Jesus ele continua ali no foco de salvar Pedro. O verso 3 diz assim: Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Ele solicitou que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco ensinava o povo. E aqui nós percebemos que Jesus possivelmente tinha alguma intimidade com Pedro. Porque não tinha somente o barco de Pedro, mas é o barco de Pedro que Jesus escolhe para entrar e para ser usado de púlpito naquela praia. E como Jesus esteve na casa de Pedro para curar a sua sogra, provavelmente Jesus já tinha alguma intimidade com Pedro. Porque além de entrar no barco de Pedro, ele ainda pede para Pedro afastar o seu barco. Ele ainda pede para que Pedro empurre o barco para que ele pudesse falar com a multidão que estava ali na praia. E ele se senta no barco e começa a ensinar. Isso era uma prática muito comum dos rabinos da época, de quando fossem ensinar, que todos os outros, os que estavam sendo ensinados, se assentassem junto com o Messias. Junto com o rabino, desculpa. No caso de Jesus, também o Messias. Mas ele assume ali uma postura de mestre, a pessoa que está para ensinar. Então ele se assenta e começa a ensinar aquela multidão que estava atrás dele. E outra coisa interessante é que havia mais de um barco. No verso 2, diz que haviam 2 barcos, mas Jesus entra justamente no de Pedro. Então nós entendemos que nós aprendemos que Jesus ele não erra o alvo, ele não entra aonde ele não quer. Ele entra exatamente aonde ele quer e a hora que ele quer. Ele não erra o alvo. Ele entra justamente no barco de Pedro porque o propósito dele era salvar o apóstolo Pedro nesse dia. E nós aprendemos que uma vida de total dependência é aquela vida que faz a vontade daquele que pede, do mestre. Então ele entra no barco de Pedro, pede que Pedro o afasta, e Pedro faz justamente o que ele pede. Então uma vida de total dependência é aquela que faz o que Jesus pede, sem questionar e sem reclamar. Tá bom? Então Jesus ele entra no barco sem pedir e ainda pede que Pedro o afaste. Interessante a gente pensar sobre isso. Seguindo então para o verso 4.
diz assim: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Então ele acaba de ministrar e dirige-se a Simão. O que eu entendo aqui, o que eu aprendo nesse texto, é que o ensino, ele vem antes do milagre. Antes do milagre acontecer, Deus ele tem algo para nos ensinar. Então nós devemos notar aqui que o essencial desse momento não é o milagre que vai acontecer posteriormente, mas o ensino que ele está passando para o apóstolo Pedro e para as pessoas que estavam na praia. Que o milagre por milagre, ele não é suficiente. O milagre por milagre, ele não muda uma vida. Ele não muda a essência de uma pessoa. E Jesus tem muito mais, é muito mais do que um resolvedor de problemas. Ele é muito mais do que alguém que está para trazer uma cura, uma porta aberta, é muito mais do que isso. Jesus tem muito mais do que isso, muito mais do que um milagre para nós. É muito mais importante, muito mais excelente os ensinos de Jesus do que somente o milagre que ele posteriormente ia fazer aqui. Ele dá muito mais importância para as palavras que ele está dizendo do que para os peixes que Pedro vai pescar daqui a pouco. Outra coisa interessante nesse versículo é que Jesus ele tem uma forma de falar com cada pessoa. Aqui nós percebemos isso aqui, ó, assim que acabou de ministrar. Então ele fala de uma forma para as multidões e fala de outra forma, de forma mais reservada para Simão, para Pedro. Assim que acaba de ministrar, ele dirige-se a Simão. Então Jesus ele sabe exatamente a forma de falar com você e de falar comigo. E a forma que ele fala comigo nem sempre é a forma que ele vai falar com você. Jesus é um Deus pessoal. Ele vai tratar com você de uma forma, vai tratar com outro de outra forma. E nós não temos que ser juízes sobre isso, a forma que Deus vai falar. Se for bíblico, é Ele que está falando. Jesus tem uma forma para tratar com cada pessoa. De uma forma ele vai falar com a multidão e de outra forma ele vai falar especificamente com você. Então uma vida de total dependência de Cristo é uma vida que sabe que Jesus vai falar com você de forma pessoal e que você vai ouvir. E você vai perceber quando é Deus falando com você e quando não é. Pelo menos é assim que deveria ser. Muitas vezes nós damos ouvidos ao que não deveríamos, né? Quando não é Deus falando, muitas vezes nós damos mais ouvidos do que a sua própria palavra. Tá bom? Então Deus fala de forma pessoal com você. Esteja atento, medita na palavra, ora, que com certeza Deus vai falar com você de forma pessoal. Seguindo então para o verso 5. Verso 5 diz assim: ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, nós não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Esse texto é muito conhecido e é muito usado para falar sobre obediência, e é um texto maravilhoso, né? Em que, como eu disse no começo, Pedro ele já sabia quem era Jesus, porque ele viu os milagres que Jesus fez. Isso você pode ver lá no capítulo 4, no finalzinho. Pedro conhecia o poder de Jesus, né? Um pouco do poder de Jesus, na verdade, mas ele já conhecia que ele era uma pessoa diferente. Então, como Pedro já conhecia, ele tenta até argumentar alguma coisa, dizendo que ele já tinha trabalhado a noite toda, que não tinham pegado nada, mas sobre a palavra de Jesus ele iria. Então Pedro queria dizer que ele estava cansado, estava fadigado da noite inteira a ter pescado, e ele era um especialista, ele trabalhava com isso, mas porque era Jesus falando, aquele que ele tinha visto maravilhas a respeito, e não de ouvir falar, mas ele tinha visto que Jesus já tinha feito, ele iria novamente. Então aqui nós vemos podemos perceber uma oscilação de Pedro entre a realidade e a fé. Ele, na sua realidade, ele sabia que aquele dia não estava bom para a pesca. Ele já havia passado a noite tentado e já estava com as redes lavadas, provavelmente, com o barco já em terra, pronto para o próximo dia. Mas por conta de
uma ordem de Jesus, ele coloca a fé em ação. Ele deixa um pouco a realidade de lado e coloca a sua fé em ação. E aí ele vai com fé, obedecendo a ordem de Jesus, o pedido de Jesus ali, naquele momento. E a palavra usada no grego, registrada por Lucas, para mestre, aqui não é rabi, como a maioria usa, mas é epístata. E essa palavra ela tem um significado mais profundo, que é aquele que tem direito de mandar, tanto em Pedro quanto na natureza. Então, Pedro ele chama Jesus de epístata, aquele que tem o direito de mandar até na natureza. Tá bom? Então, são detalhes que vão aprofundando esse texto. E aqui nós já vemos a fé de Pedro, ele sabia que até a natureza poderia obedecer a Jesus. Então ele vai da realidade à fé. E aqui nós entendemos que o problema, muitas vezes, aplicando nas nossas vidas, é que nem sempre a dúvida é o problema, mas é a forma que nós lidamos com ela. Duvidar a respeito de uma situação que só um milagre pode resolver, não é o problema. Não é o problema passar na sua mente essa dúvida. É até humana. Mas a forma com que você vai lidar com ela é que traz muitos problemas. Pedro decidiu lidar com a fé. Pedro decidiu corresponder a uma ordem de Jesus, do seu mestre. E muitas vezes nós optamos por abraçar essa dúvida e ficar com ela remoendo, e a gente fica ansioso. E nós entendemos aqui que a fé é sempre o melhor caminho. Aliás, é o único caminho. Não há problemas da gente duvidar então. Mas a forma com que nós vamos corresponder a essa dúvida é que pode gerar frutos de bênção ou de ansiedade para as nossas vidas. Então, uma vida de total dependência, ela é obediente ao que o mestre diz. Epístata, aquele que tem o direito de mandar. Ele não só tem o poder, mas como tem o direito. Seguimos então para o verso 6 e o verso 7. Diz assim: Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Então Pedro obedece a ordem do mestre, vai até águas mais profundas, lança sua rede e volta cheio de peixes. E uma coisa que nós já entendemos e está muito na cara desse texto é que o milagre de Jesus, ele não é para seu próprio benefício apenas. Os milagres de Jesus não é para benefício próprio. Aqui nós aprendemos de forma muito clara. Se Pedro não dividisse aquilo que Deus tinha dado para ele, o seu barco ia afundar. Por esse motivo, acenaram seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram os dois barcos, a ponto de começarem a afundar. Então, se Pedro não dividisse aquilo que ele tinha recebido de graça, pela graça, provavelmente a gente nem conheceria a história de Pedro hoje, porque o seu barco teria afundado. E o que eu aprendo aqui é o que nos impede de avançar muitas vezes na nossa vida, em todas as áreas, não só na financeira, não estou falando aqui só de dinheiro. O que pode nos impedir de avançar, muitas vezes, é o acúmulo. Aqui, se Pedro tivesse pensado em acumular aquilo que ele tinha recebido de graça, o seu barco tinha afundado. Então, se o seu desejo é acumular aquilo que Deus tem te dado, o seu barco possivelmente vai afundar. Se Deus tem te acrescentado fé de vida, se Deus tem te acrescentado dinheiro de vida, se Deus tem te acrescentado conhecimento de vida é o que Deus tem te dado de graça. O que Deus te dá de graça não é só para o seu benefício, é para o benefício do todo, do corpo de Cristo. Aprenda isso através da palavra e é uma forma muito clara disso. Seja generoso com aquilo que Deus tem te dado. Aqui nesse caso, o próprio Jesus ordena que Pedro vá pescar, ele vai e ele não pensa duas vezes antes de chamar o próximo.
Então divide aquilo que Deus tem te dado também. E é muito, muito, muito além do dinheiro, tá? Não, quando a gente fala em dividir, em ser generoso, a gente pensa muito nisso. Mas divida seu tempo, sua atenção com o seu próximo, tá bom? Não acumule, mas viva uma vida em prol do reino. Seguimos então mais um pouco adiante. Versículo 8 e verso 9. Diz assim: diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado. E aqui nós percebemos que é impossível alguém diante de tamanha glória, diante de tamanha graça de Deus, não se render a Ele. Pedro, a primeira coisa que ele faz quando ele volta para a praia é se jogar diante de Jesus e reconhecer a sua natureza. É impossível a gente, diante de um ser tão sublime, tão diferente dos outros que a gente conhece, de nós tentarmos nos manter em pé de igualdade. É impossível nós não nos rendermos diante de tamanha glória, diante de tamanha majestade de Jesus. E reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas imperfeições, é o primeiro passo para que a gente consiga entender o tamanho do sacrifício de Jesus, de deixar a sua glória no céu e vir aqui para nos salvar. Reconhecer a nossa natureza pecaminosa é o primeiro passo para reconhecer a majestade gloriosa de Deus na figura de Jesus Cristo. E aqui nós vemos que, como eu havia dito, que o milagre não era o principal fator dessa conversa, desse evento de Jesus com Pedro. O que Jesus queria mostrar para Pedro era justamente quem ele era. Jesus não queria fazer de Pedro uma pessoa mais rica por pescar mais peixes naquela noite. Jesus queria fazer de Pedro uma pessoa mais rica em vida. E Pedro, mais para frente, ele vai dizer que só Jesus tem as palavras de vida. Nós vemos que Pedro, ele aprende, e todo o fruto que Pedro vai dar depois começa a ser construído nesse evento, no chamado de Pedro. Então Pedro, ele volta para a praia, ele larga o seu barco e a primeira coisa que ele faz é se prostrar diante de Deus. Que essa seja também a nossa motivação de vida, o nosso anseio de que quando recebermos algo de graça, no mesmo momento nos prostremos diante de tamanha graça, de tamanha glória de Deus, porque é Ele que merece tudo isso, nós não merecemos nada. Amém? Uma vida de total dependência é uma vida que se rende à majestade de Deus, à gloriosa majestade de Deus. Verso 10 e 11, então, para nós seguirmos. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenha medo, a partir deste momento tu serás um pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Percebe que eles largam na praia a maior pesca de suas vidas. Uma pesca que quase fez 2 barcos afundarem. E quando eu falo pesca, eu estou falando do sustento daqueles 4 sócios. Aquilo que sustentavam as suas famílias durante sua vida inteira, eles abandonam na praia, porque eles encontram em Jesus algo muito maior do que aquilo que eles tinham experimentado. Como eu disse, a gente muitas vezes busca por milagre, por solução, mas há algo muito mais excelente em Cristo do que aquilo que Ele pode nos oferecer. Existe algo muito maior daquilo que Ele pode nos dar, de coisas palpáveis. A paz que Ele pode nos dar é muito mais excelente do sustento que Ele pode nos oferecer. A paz de você ter segurança de que você está nas mãos de um Deus bondoso e amoroso e que nada pode tirar você das mãos dele, é muito melhor do que qualquer coisa que Ele possa te dar.
E aqui nós percebemos como que aqueles apóstolos perceberam que a maior oportunidade da vida deles não era continuar pescando, mas era seguir a Jesus, de entregar de forma completa a vida deles a Jesus, porque eles largam os seus barcos na praia para seguir a Jesus. E nós percebemos depois da história, do desfecho da história, que eles só vão voltar a pescar depois que Jesus é morto na cruz. E eles se sentem perdidos e voltam a pescar. E Jesus mais uma vez volta e resgata eles da mesma forma, de uma pesca semelhante a essa. Então que a gente encontre em Jesus essa excelência, a gente não tem nem palavras para dizer, mas isso que eles encontraram naquele momento. De deixar de lado todo o seu sustento, a segurança do sustento, na verdade, porque eles encontraram em uma pessoa o seu sustento, e não simplesmente na força do seu braço. Eles largam na praia a maior pesca de suas vidas para seguirem a maior pessoa que eles encontraram na sua vida. Amém? E porque o milagre que ele pode proporcionar para mim e para você não é maior do que a presença de Deus, do que o Espírito Santo em mim e em você. O milagre não é maior do que isso. Amém? O maior milagre que ele pode fazer por mim e por você é vir morar dentro de mim e de você. Não troque isso por nada. Não dê mais valor a outras coisas do que isso. Amém? Esse texto, esse final, ele deixa isso muito claro. Eles arrastam seus barcos para a praia, renunciam todas as coisas para seguir a uma pessoa, para seguir a Jesus Cristo. E uma vida de total dependência é a vida que deixa tudo em segundo plano para seguir a Jesus. Diante de Jesus, tudo fica em segundo plano. Diante de cumprir a vontade do Mestre, tudo fica em segundo plano. E não digo isso como sendo uma coisa fácil, como sendo uma coisa natural, porque nós nos apegamos muito nas coisas que nós recebemos. Nós nos apegamos àquilo que Deus nos dá, abraçamos aquilo, queremos morrer com aquilo, mas Deus é muito mais excelente do que aquilo que Ele nos dá. E aquilo que Ele nos dá é um instrumento, é um canal para abençoar outras pessoas. Não é aquilo, não é a coisa que Ele nos dá, seja sentimental ou material, que pode transformar as nossas vidas. E nós devemos encontrar isso rápido. O que pode mudar a nossa vida, a nossa história, é a pessoa de Jesus Cristo. E é o que o texto quer nos dizer nesse finalzinho. E para concluir, nós vemos duas situações distintas no começo do texto e no final desse texto. E você pode, nesse momento da sua vida, você pode estar lavando as suas redes, como Pedro no começo do texto. Você pode estar estacionando os barcos na praia, frustrado, ou você pode, nesse momento, estar com as redes cheias, com os seus barcos lotados de peixes, como acabou Pedro no final. E aqui nós vemos a forma com que Jesus ele lida com a frustração e com a extrema felicidade. No mesmo texto, no mesmo dia, em poucas horas ou poucos minutos depois, a gente não tem noção do tempo que se passou nessa pesca. Mas nós temos Jesus diante de duas situações diferentes, agindo de formas diferentes. Então você pode estar lavando as suas redes, ou você pode estar com os barcos cheios. Eu queria te dizer que se você está lavando as suas redes, eu quero te dar uma boa notícia, é que Jesus ele te vê. Como ele viu Pedro frustrado por ter trabalhado tanto tempo, por ter ralado tanto naquela noite, deixado de estar com sua família para ir buscar o sustento e voltar sem nada, voltar de mãos vazias e ainda ter que continuar trabalhando, lavando suas redes, ajeitando o barco para o dia seguinte.
eu queria dizer que Ele está com você. Assim como Ele esteve com Pedro, assim como Ele viu a frustração de Pedro e a tristeza de Pedro, Ele te vê. E Ele sabe exatamente o que você precisa. E eu te encorajo a não buscar somente a solução do seu problema, mas que você consiga encontrar o ensinamento de Jesus para esse momento. E que você entregue a sua vida à total dependência da pessoa de Cristo e não do sustento. Então a boa notícia é que Ele te vê. Ele sabe se você está lavando as suas redes sem nada. Ele sabe. Ele viu. Ele viu e Ele vê. E Ele vai suprir aquilo que você precisa. Tá bom? E se você está de outra forma com os seus barcos cheios, está contente com o sustento, com o trabalho que você tem realizado, a boa notícia é que você pode ser generoso, como Pedro foi. Deus está te dando a oportunidade de dividir aquilo que Ele tem te dado com os próximos a você. É uma rica oportunidade de participar da vida de outras pessoas, ajudando, sendo generoso. E como eu já falei, não é sobre dinheiro. Não é só sobre dinheiro que eu estou falando. Doe atenção se você tem tempo. Doe tempo, doe seu ouvido, doe seu amor, doe seu carinho. Ia falar para você doar o seu abraço, mas agora a gente não está podendo. Mas quando puder, doe. Seja generoso com o próximo, com aquilo que você tem recebido de graça. É para isso que nós estamos aqui. Para dividir, para compartilhar aquilo que Ele tem nos dado. Nós não somos reservatórios de bênçãos, nós não somos reservatórios de nada. Nós temos que compartilhar aquilo que Ele nos tem dado. Nós não somos reservatórios, nós somos canais de bênção. Então aquilo que Deus tem te dado de graça, seja generoso, compartilha com o próximo. Tá bom? Isso também nós aprendemos nesse texto. Aquilo que Deus nos dá de graça, nós devemos compartilhar. E a minha oração é que a gente encontre em Jesus, que você encontre e que eu encontre em Jesus o mesmo que Pedro encontrou. Um motivo para confiar plenamente na pessoa de Jesus. Estando com as nossas redes vazias ou cheias, não importa. Pedro encontrou motivo nas duas situações para confiar plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Pedro encontrou em Jesus uma pessoa em que ele poderia ser totalmente dependente e foi muito feliz com essa escolha de abandonar tudo por uma pessoa. E que nós encontremos em Jesus o mesmo motivo, a mesma pessoa, a mesma graça que Pedro encontrou naquele momento, para que a partir dali tivesse uma vida completamente transformada. Então essa é a minha oração, que a gente encontre isso em Jesus Cristo, para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida transformada, uma vida transformadora para a vida de outras pessoas também. Amém? Então nós vamos orar para que essas palavras encontrem lugar em nosso coração e gere transformação acima de tudo, gere vida aos nossos corações. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento juntos e pedir que a tua palavra encontre lugar no nosso coração e gere vida, Senhor, no nosso coração. Que nós encontremos no Senhor aquilo que Pedro encontrou, um motivo para depositar toda a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor. Que o Senhor quebre todo orgulho que há no nosso coração, tudo que faz a gente não confiar plenamente no Senhor, aquilo que nos prende, Pai, aqui aos olhos, na terra, que o Senhor possa nos ajudar a erguer os nossos olhos ao Senhor e ter uma vida de entrega. No nome de Jesus é que nós te pedimos isso, Pai. Nos ajuda a confiar plenamente no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que vê. O Senhor é aquele que vê os momentos bons, os momentos ruins, e o Senhor é aquele que anda junto conosco, que está conosco todos os dias, porque foi assim que o Senhor prometeu.
E diante de tudo que nós aprendemos do Senhor nesta noite, eu só quero te agradecer e pedir que o teu Espírito possa fazer isso gerar vida e transformar vidas ao nosso redor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Se você tem agora algum pedido de oração, vamos orar também. Nós temos mais alguns minutinhos finais. Nós vamos orar. Para quem tem algum pedido, pode nos mandar agora, por favor. E aí eu já passo os avisos também. Lembro que tinha um pedido que mandaram no começo, pedido de oração. Mas eu já não lembro mais o nome da pessoa. Deixa eu ver. Tem algum pedido de oração para a gente fazer? Alguém que está precisando de algo específico? Nós oramos também como igreja. Vamos dividir aqui a nossa fé, nosso tempo, em benefício do próximo. Isso. Laiane, isso. Vai fazer uma pequena cirurgia, nós vamos orar por ela. Tem mais alguém? Senão a gente já apresenta também da sua casa. Então vamos orar pela Laiane. Você pode orar comigo da sua casa. A Inês. Vamos orar pela Inês também. Para que Deus possa colocar a sua mão. E que possa mudar a história dessas pessoas também. Amém? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, aqui nós colocamos diante do Senhor a vida da Inês, da Laiane. A Laiane que vai passar por uma pequena cirurgia, mas que o Senhor esteja no controle de tudo, para que nada saia do seu controle. Assim como a Inês também, Pai, que está com Covid. O Senhor possa trazer cura, possa trazer conforto para ela nesse período que ela está em tratamento, para que tudo possa ocorrer da melhor forma. E nós sabemos que a Tua vontade será manifesta na vida das Tuas filhas. E a Tua vontade está acima de tudo, Pai. E então, com a certeza que o Senhor nos ouve, é que nós oramos e pedimos a Tua graça, a Tua mão sobre elas, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, os avisos é que domingo, então, nós não temos mais 4 cultos presenciais, nós temos 2, às 10 da manhã e às 7 da tarde, da noite, não é isso? Seguindo o mesmo protocolo, tem que fazer a inscrição antes, porque nós estamos com capacidade reduzida. Então no site da Casa de Oração, você faz lá o seu cadastro, recebe um QR Code para você conseguir entrar na igreja e ocupar ali o seu lugar. E a gente está fazendo isso com toda a segurança. O Jorge tem comandado essa parte para que a gente possa congregar e da forma mais segura possível. Se você tem o desejo de contribuir com a nossa igreja, também pode mandar uma mensagem aqui ou nos outros canais, que a gente manda para você a forma com que você pode nos ajudar. Tá bom? De resto, eu despeço de vocês na paz do Senhor, que vocês tenham um restante de semana abençoado e que vocês passem o restante da semana com essa certeza de que Jesus, ele vê vocês, independente da situação que vocês estão, e que nós possamos viver uma vida de total dependência de Cristo, da pessoa de Cristo. Amém? Que Deus os abençoe,